Linha de Frente. Sexta-feira, 21 de março, começa o ciclo de Áries e o Linha de Frente já está no ar. Eu sou o Fernando Capês e hoje temos um programa pra lá de especial e muito importante para debater um tema que certamente não sai da sua cabeça, da sua preocupação todos os dias: segurança pública. Para debater esse tema tão importante que mexe tanto com os nossos nervos, estão aqui na bancada José Carlos Blatt, promotor de justiça, promotor da Favela Naval, combate à máfia das administrações regionais; Marcelo Baroni, que foi delegado de polícia, é promotor e é coordenador das promotorias criminais de São Paulo; Fernando Capano, especialista em segurança pública, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia, doutor André Santos Pereira, delegado de polícia. Só especialistas aqui para trazer a você uma compreensão sobre este fenômeno da insegurança que só cresce em nosso país. Primeiro tema: o presidente Lula voltou a defender o que ele chama de a PEC da segurança e afirmou que o governo vai enviar uma proposta de emenda à Constituição para dizer que, abre aspas, o Estado é mais forte que os bandidos, fecha aspas. Segundo o presidente, a gestão federal não vai permitir que ladrões de celular assustem as pessoas nas ruas. Eles não assustam, eles matam. Vamos ouvir um trecho do discurso. Porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país. A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas na rua desse país. E é por isso que nós estamos apresentando uma PEC da segurança, para que a gente possa, junto com os governadores de estado e com os prefeitos, a gente definitivamente dizer que o Estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. É esse país que a gente vai construir. Muito bem. Segundo o presidente, com a propositura da PEC da segurança, não vai mais ter roubo de celular no país. Na semana passada, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou que o governo federal chegou a um consenso em relação à PEC da segurança e disse que o projeto está pronto para ser enviado ao Congresso Nacional. Doutor Fernando Capano, qual a sua avaliação sobre a PEC da segurança? O que ela traz de bom e o que efetivamente pode inibir essa onda de roubos, assaltos em residências, em vias públicas? Como ela pode colaborar e se podemos ter esperança nesta fala do nosso presidente? Bom, doutor Capês, muito boa tarde aí, doutor Blatt, doutor Baroni, ao nosso presidente, doutor André. Mais uma vez, uma honra, uma oportunidade, uma lisonja estar aqui. A PEC da segurança pública me parece que vem em boa hora, mas nós temos aí uma questão que me parece fundamental. Temos aí, por exemplo, a lógica da mudança do nome da Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Viária Federal, mas sem criar condições que essa polícia, de fato, tenha uma maior sinergia com as demais polícias. E me parece que o problema, talvez, passe necessariamente por uma possibilidade de criar esta sinergia. Afora isso, também me parece que vem em boa hora, e queria ouvir Vossas Excelências nesse sentido, de agregar como instituição de segurança pública a guarda, que agora, a rigor, segundo a compreensão do STF, é chamada de Polícia Municipal. Mas em que medida, de novo, essa sinergia vai realmente acontecer? Porque mudar a Constituição, muito bom, excelente, mas como é que isso efetivamente impacta no que nós todos queremos, que é uma melhor segurança? Essa é a ponderação que eu queria fazer inicial sobre a PEC da segurança. Muito bem, doutor Fernando, nós vamos aqui girando sempre, são muitos especialistas, eles estão fazendo os comentários, voltam a falar, vão interagir entre eles, também é muito importante. Doutor Pereira, presidente da Associação dos Delegados de Polícia. Mudar o nome de Polícia Rodoviária para Polícia Viária, não vou nem perguntar sobre isso, mas no que diz respeito ao tema mais polêmico, as guardas municipais. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Paulo Sérgio Oliveira Costa, ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e obteve uma liminar para impedir a criação da Polícia Municipal aqui na cidade de São Paulo. Não é que ele é contra, a Constituição Federal proíbe, ele tem que proteger os próprios municipais.
Caso venha uma PEC autorizando as guardas municipais a atuarem como polícia, seria bom porque vai aumentar o número de policiamento ostensivo, não vai mudar nada porque elas já circulam pelas ruas, portanto, elas já se deslocando entre um próprio e outro, elas já fazem esse tipo de segurança informal. Vai ajudar ou não vai ajudar? Doutor Capês, muito boa tarde a todos. Olha, primeiramente, nós temos essa PEC da segurança pública abordando os campos de ordem legislativa, de ordem prática, nós vemos poucos avanços nesse sentido. Com relação às guardas municipais, nós temos, por meio de uma possível PEC, que já não é mais a PEC da segurança pública, seria uma PEC proposta à parte, de consolidação no texto constitucional daquilo que já vem sendo feito, que é o policiamento comunitário realizado pelas guardas municipais. Então, a gente acredita que é justa essa consolidação, mas essa consolidação na Constituição Federal tem que ter limites. Nós temos as guardas municipais realizando um policiamento ostensivo e já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que isso é possível, inclusive já traçando a linha da limitação. Não pode realizar atividade de polícia judiciária, ou seja, de investigações. Então, nós temos um desenho aí muito promissor em relação às guardas municipais, mas os limites devem ser estabelecidos desde já. Presidente, doutor André Pereira Santos, que é presidente da Associação dos Delegados de Polícia, mas eu insisto, se o Supremo Tribunal Federal já diz que pode ser feito esse policiamento ostensivo, ele acaba ocorrendo no deslocamento entre um próprio municipal e outro. Isso já ocorre. Em que medida, na sua opinião, transformar essas guardas, dar a elas o poder de polícia, de policiamento ostensivo, pode contribuir? Vamos ter mais policiais fazendo? E se tem algum outro ponto nessa PEC de segurança, depois eu vou voltar com o doutor Capano também, mas algum ponto nessa PEC da segurança que o senhor, como autoridade policial, vê como interessante, que pode ajudar? A gente acredita que, em relação às guardas municipais, temos um ponto positivo. Vamos ter mais polícia na rua, mais polícia realizando aquela atividade ali necessária, essencial de segurança pública, abordagens, enfim, buscar prender um criminoso enquanto ele estiver ali em flagrante. Então, ele vai estar, o guarda municipal estará acobertado do ponto de vista jurídico para realizar essas atividades, caso nós tenhamos uma PEC colocando as guardas municipais com status de polícia também na Constituição. Mas a gente percebe também que, do ponto de vista da PEC como um todo, existe um movimento do governo federal de buscar angariar espaços que ele não vem conseguindo ocupar, sobretudo lá no Congresso Nacional, quando a temática é a segurança pública. Muito bem. Bom, José Carlos Blatt, também promotor de justiça, atuou no famoso caso da favela naval. Também ele teve uma atuação importante, juntamente com o GAECO, no combate à máfia das administrações regionais e foi um dos promotores fundadores do GAECO, né? Ele começou praticamente o GAECO junto com uma equipe, que hoje temos 2 desembargadores nesta equipe. José Carlos Blatt, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia, André Pereira Santos, que é um delegado de polícia, chama a atenção num ponto interessante. Com a PEC, a Guarda Municipal não apenas vai poder, no trânsito, no trajeto entre um parque e outro, entre um próprio municipal e outro, efetuar a prisão em flagrante. Ela pode proceder a buscas pessoais, buscas em veículos, fazer comandos. Então, ela pode auxiliar nesse aspecto a Polícia Militar. Na sua avaliação, isto é bom ou será que vai dar briga com a PM? Bom, é um prazer estar aqui, Capês, doutor Baroni, amigo e promotor, o doutor Fernando Capano, né, desde a época da favela naval, o doutor André Pereira, delegado, presidente da Associação dos Delegados de Polícia. Só queria fazer uma primeira observação quando eu vi a reportagem do presidente da República, né? Ele disse que é importante, né, assustar os bandidos, etc., só não complementou aonde é que ele vai colocar, onde é o lugar dos bandidos. Ele só disse que o lugar de bandido não é na rua, né? E é um discurso político, né? Como essa PEC me parece extremamente política no seguinte sentido: mudar o nome da Polícia Rodoviária Federal.
Nós temos uma manifestação do GNECOC, do Grupo Nacional das Organizações Criminosas de Combate, onde a Polícia Rodoviária Federal foi retirada da força-tarefa pelo governo federal. Então não adianta mudar de nome se, na verdade, nós precisamos das forças públicas, né, trabalhando em conjunto. E quando o delegado trouxe essa questão de ter mais agentes fazendo o combate ostensivo, o que me preocupa é que desde a época do GAECO até hoje, todas as polícias fazem de tudo um pouco. A Polícia Militar tem o seu P2, o reservado, a Polícia Civil tem GOI, Garra, etc. A Polícia, a Guarda Civil Metropolitana, ela vai ter que se readequar, porque ela foi criada para proteger o patrimônio. E com relação a prisões de pessoas, qualquer um do povo pode fazer a prisão em flagrante, etc. Então, é necessário que, se isso efetivamente for concatenado, né, de uma maneira legal, sob o aspecto de organização, as GCMs vão precisar se readequar, porque também não adianta prender na rua, prender errado, né? Ou seja, não observar a legislação, vai chegar no judiciário, essa pessoa vai sair pela porta da frente. Então é importante que haja também uma capacitação das GCMs nesse sentido. Essa é a minha primeira observação. Doutor Marcelo Baroni, o senhor foi delegado de polícia, trabalhou na homicídios, depois virou promotor de justiça, passou no concurso e é promotor há muitos anos, emérito professor de processo penal. Qual a sua avaliação sobre essa PEC? É bom termos uma guarda municipal? Como fica? Hoje em dia não pode, então, tanto que a justiça não permite. Será bom? Agora eu te pergunto, primeiro eu vou perguntar se é bom, depois numa segunda rodada eu vou falar, uma vez essa realidade se transformando, aí eu vou perguntar se a gente pode ter mais segurança, mesmo se sentir mais seguro ou não. Vamos primeiro a essa pergunta. Bom, inicialmente eu queria agradecer Fernando Capês, esse meu amigo desde a época que eu era delegado, mais de 30 anos passados. Fernando era promotor e meu amigo desde aquela época. Doutor Capano, advogado conhecido, nosso amigo. Doutor André, doutor André. Doutor André, presidente da nossa Associação dos Delegados. Doutor Blatt, um bom amigo, meu companheiro de Ministério Público. Vocês que nos assistem na Jovem Pan, infelizmente é mais um discurso que não vai levar a nada. Essa PEC da segurança talvez traga alguma coisa de bom, colocando a possibilidade da Guarda Municipal trabalhar como polícia e fazer esse policiamento. Mas como disse o doutor Blatt, muito bem colocado, ela tem que ser treinada. Ela vai ter que ser treinada para não fazer besteira. Por quê? Porque se você não treinar essa polícia, você vai ter lá no fórum, os bandidos saem pela porta da frente. Esse é um grande problema que nós temos. Agora, também é importante mais policiamento na rua, porque infelizmente nossa legislação, ela é muito fraca também. A lei de execução penal favorece demais o bandido. Então, nós tivemos uma época aí do PIX, e muitos casos de sequestro com PIX. Nós fizemos um trabalho na Barra Funda importante de combate a esse tipo de crime e os bandidos começaram a perceber que pegavam penas de 20 a 25 anos. Crime hediondo, cuja pena, o cumprimento da pena é mais severo, e aí começou a diminuir um pouco isso. Então a gente tem que trabalhar em conjunto, não é só a polícia, porque infelizmente hoje o sujeito está andando na rua, se ele tiver um aparelho celular na mão, ele pode ser vítima de sequestro, ele pode ser vítima de latrocínio, ele é um alvo em que os bandidos, eles matam, e eles não querem saber, eles matam por esse aparelho celular. E o mais incrível, Capês, outra coisa também, não é só o celular, a gente já vem vendo isso na Barra Funda todo dia. Motocicleta, ninguém pode ter uma motocicleta em São Paulo. Por quê? Porque a motocicleta, se você tiver uma moto pesada, uma moto grande, ele vai ser assaltado, ele vai sair de casa e vai ser assaltado. Por quê? Porque hoje os bandidos não têm medo da legislação. Quando eu vejo o presidente falar em fazer uma PEC da segurança, como se isso fosse resolver o problema, me parece um discurso vazio. Porque mexer na lei de execução penal era muito mais fácil, fazer com que a execução da pena ficasse muito mais rigorosa seria um resultado para a população imediato. Nós tivemos a lei dos crimes hediondos, onde o regime era integralmente fechado. Depois disso, foi se mudando, se autorizou progressão de regime em crime hediondo. Isso que precisava ser estudado. Quando alguém vai fazer uma PEC, quando alguém vai fazer uma lei, devia ouvir
inicialmente, quem trabalha com o direito. E a gente não vê isso acontecer. Capaz, a gente ouviu um monte de gente que nunca fez uma audiência criminal, nunca sabe da dificuldade da condenação e da dificuldade da execução da pena. A verdade é uma só, para quem dá aula de processo penal é um desespero, porque é uma bagunça legislativa, uma lei desmentindo a outra e o que é pior, leis sendo aplicadas contra a sua letra expressa. Então fica difícil entender. Agora, note uma coisa, você anda na rua falando no celular, falando ao celular? Se você faz isso, é melhor mudar o seu hábito. Não está dando para fazer isso, não. E se puder sair sem relógio, ajuda também.